Por muitos anos, pessoas com necessidades especiais eram confinadas em espaços que supostamente seriam para que elas tivessem um tratamento especial e, consequentemente, uma melhor vida. Mas em alguns casos, isso não passava de uma história de fachada. O que na maioria das vezes acontecia eram experimentos cruéis, abusos sexuais e pacientes sendo tratados das piores formas possíveis, não tendo a capacidade de se defender, e na maioria das vezes nenhum familiar se dispunha a ajudar, já que eles eram esquecidos nesses locais. E esses são alguns dos piores hospitais psiquiátricos já registrados. O Hospital Real de Bethlehem foi o primeiro hospital especialmente fundado para pacientes com deficiências mentais, fundado por alguns cristãos em 1247 na Inglaterra. No ano de 1600, o sistema de esgoto do hospital constantemente ficava entupido, o que gerava um acúmulo de dejetos. Assim, era comum se formar uma espécie de cascata de esgoto. Os pacientes que eram considerados como alto risco ficavam em celas que nunca eram limpas. Consequentemente, eles também não tinham nenhuma higiene pessoal. Segundo informações, eles costumavam jogar seus excrementos para todos os lados. Comiam e bebiam alimentos altamente contaminados e exalavam um cheiro insuportável. Durante o século XVIII e XIX, o hospital foi administrado pela mesma família. Sob essa mesma administração, os pacientes eram espancados, passavam fome e, como uma possível forma de tratamento, eram mergulhados em banhos gelados. Mas os tratamentos bizarros não eram apenas esses. Os funcionários também praticavam sangria, que nada mais é do que se retirar uma grande quantidade de sangue do paciente a fim de curar a sua doença. Em algumas vezes chegavam a usar sanguessugas. Outro método muito duvidoso da época era a terapia de rotação ou terapia rotacional. Nela, o paciente era amarrado em uma cadeira pendurada no teto e, como o próprio nome sugere, ele era girado várias vezes. Segundo informações, muitas vezes os pacientes chegavam a girar 100 vezes por minuto. Quando o paciente finalmente vomitava, então a terapia chegava ao fim. Como era de se imaginar, não era raro que alguns pacientes simplesmente não aguentavam essas supostas terapias e acabavam falecendo. Por isso, em certa altura, o hospital começou a recusar alguns pacientes que eles julgavam não serem fortes o suficiente para sobreviver ao tratamento do hospital. Algumas mulheres que sofriam de depressão pós-parto ou que alguma vez teriam sido infiéis em seus casamentos eram despejadas ali. Mulheres que eram alcoólatras também poderiam acabar por lá. No final dos anos de 1790, um médico chamado Brian Crowther tornou-se o médico responsável por este hospital. Porém, o seu interesse maior não estava em cuidar bem dos pacientes, mas sim em seus cadáveres. Ele dissecava seus cérebros à procura de qualquer coisa que indicasse a causa dos seus problemas mentais. Ele continuou por 20 anos no hospital fazendo as suas experiências. E como se não bastasse, o hospital também tinha opção de visitação ao público, onde os visitantes podiam ver toda a decadência e o estado de miséria em que algumas pessoas viviam. As pessoas que faziam essas visitas, na maioria das vezes os ricos da época, pagavam uma pessoa para que os guiassem por todo o hospital, onde podiam ver pacientes se definhando encostados nas paredes. Alguns locais mais pareciam masmorras, com paredes úmidas e sujas. Lá poderiam se encontrar pessoas acorrentadas e abandonadas. Por todo o hospital podia-se ouvir os gritos e até mesmo pedidos de socorro de alguns pacientes, mas para algumas pessoas eram simplesmente um grande entretenimento. Willowbrook foi uma escola que ficava localizada em Staten Island, na cidade de Nova York. Em 1938 foi projetada para crianças com deficiências mentais. Porém, uma das coisas mais raras que eles faziam de fato era estudar, tendo apenas 2 horas de aulas por dia. E essas aulas eram ministradas por alunos voluntários que nem sempre compareciam ao local. Por um certo período, durante a Segunda Guerra Mundial, a escola acabou sendo convertida em um hospital para soldados. Já em outubro de 1947, com o fim da guerra, o local voltou a ser o que originalmente foi planejado. Um local para cuidar de crianças mentalmente incapazes e integrá-las à sociedade. Em agosto de 1947, o local já contava com 2.000 pacientes.
Willowbrook não era diferente dos precários hospitais psiquiátricos daquela época. Os problemas mais frequentes eram superlotação, falta de alimentos e higiene básica para os pacientes. Eles também sofriam abusos físicos e sexuais. Com a falta de espaço, eram amontoados em verdadeiros bolos dentro dos seus quartos. Não demorou até que houvesse algum surto de uma doença no local. A principal delas foi a hepatite. Nessa época, muitos pacientes vinham a falecer da doença, porém os seus corpos não eram retirados imediatamente. Sendo assim, alguns pacientes tinham que conviver com os corpos já em decomposição por alguns dias entre eles. Na década de 50, a hepatite era uma das doenças mais mortais do mundo. E os Estados Unidos decidiram criar uma vacina para frear o crescente número de óbitos, que durante a Segunda Guerra fez mais de 50 mil soldados de vítimas. É nesse momento que entra um médico pediatra chamado Saul Krugman. Ele que foi até o centro epidemiológico do país com a intenção de criar a tão esperada vacina. E ele queria usar Willowbrook como seu laboratório, já que o local já estava infestado da doença e cheio de pessoas que infelizmente os seus desaparecimentos não teriam tanta relevância. Para Saul Krugman eram as cobaias perfeitas. O seu método era bem simples, ele simplesmente expunha as pessoas ao vírus da hepatite, um método que era muito usado no século XVIII. Sendo Willowbrook o único hospital psiquiátrico gratuito do país na época, a fila de espera de alguns pais para colocarem os seus filhos era grande. Foi aí que o pediatra Saul Krugman negociou com alguns pais para que eles cedessem os seus filhos para que pudessem ser feitos alguns testes. Mesmo esses testes podendo ser mortais ou muito dolorosos, ainda houve liberação por parte de vários pais. Nessa época já era comum o desenvolvimento de vacinas fazendo testes em animais. Porém, o médico disse que era melhor fazer em humanos, já que em animais era caro demais. Em 1958, Saul escreveu um artigo que dizia não ser fácil injetar a doença nas crianças, mas que fazia pela recompensa que todos teriam depois. Em 1956, a instituição já abrigava 6 mil pessoas. A verdade sobre aquele local começou a vir à tona após a visita de Robert Kennedy. Segundo ele, as crianças naquele local estavam vivendo na sujeira, suas roupas em trapos e em quartos menos confortáveis e alegres do que as gaiolas em que colocamos os animais em um zoológico. O fim desses abusos só aconteceu mesmo quando o jornalista Gerald Rivera denunciou as autoridades com um documentário mostrando tudo que ocorria por lá. Uma ação então foi movida contra o estado de Nova York e o local fechado. O médico Saul Krugman nunca foi responsabilizado por nenhum dos seus atos. Ao contrário disso, ele recebeu algumas premiações pelos seus trabalhos e pesquisas como médico. Ele faleceu em outubro de 1995. O pior hospital do mundo. Este foi o título dado para um hospital psiquiátrico que fica localizado na Guatemala. Algumas pacientes relataram que teriam sido abusadas enquanto estavam sedadas. Durante a gravação de uma entrevista para a BBC, o diretor do hospital ainda acabou admitindo tudo. Quando um jornalista visitou o local, a descrição dada foi a seguinte: para onde quer que eu olhe, vejo corpos imóveis deitados no chão de concreto, em ruínas de um pátio estéril sob o sol escaldante. Os pacientes parecem ter sido fortemente sedados. Suas cabeças foram raspadas e a maioria está vestida com trapos sem nada nos pés. Outros estão totalmente nus, expondo a pele suja coberta pelas próprias fezes e urina. Parecem mais prisioneiros de um campo de concentração do que pacientes. O Hospital Nacional de Saúde Mental Carlos Frederico Moura fica situado na Guatemala. A sua criação se deu a partir da fusão com o Hospital Neuropsiquiátrico em 1983, se tornando o único hospital para tratamento de deficientes mentais na época. O hospital contava com 900 leitos destinados à reabilitação de pacientes. Na época das investigações feitas pela BBC, o hospital contava com 340 pacientes. Dentre eles estavam 50 que eram criminosos mentalmente perturbados e perigosos. Como não era permitido jornalistas no local, a equipe que foi até lá se passaram por pessoas que queriam fazer doações para a instituição. Ao adentrar os corredores, o jornalista diz: enquanto meu tradutor distrai o diretor, eu ando pelos quartos localizados em um corredor longo e escuro. Aqui há mais pacientes deitados em camas de metal quebradas e enferrujadas. Eles parecem sedados demais para andar até o banheiro. Há poças de urina nos colchões e as roupas de alguns pacientes estão cobertas pelas próprias fezes. O mau cheiro domina o ambiente e eu tento com todas as forças controlar a náusea. O diretor do hospital, durante a entrevista, ainda disse que dentro daquele hospital tudo poderia acontecer.
admitindo que alguns dos próprios funcionários que estavam ali para proporcionar bem-estar e segurança aos pacientes eram os que abusavam sexualmente deles. Uma das vítimas foi uma garota de 17 anos. Ela foi abusada enquanto estava sedada e dormindo. Ela só teria notado que foi abusada no dia seguinte, quando percebeu que as suas partes íntimas estavam sangrando. E tudo isso aconteceu no seu terceiro dia naquele hospital. Já outro ex-paciente diz que foi abusado durante os 3 anos que passou naquele hospital. Ele só foi liberado depois de uma batalha judicial onde ele alegava ter sido diagnosticado erroneamente com esquizofrenia. Um grupo dos Estados Unidos que defende os direitos dos deficientes mentais reuniu provas por 3 anos contra o hospital, que eles descreviam como sendo o pior que eles já tiveram contato em todo o continente americano. O grupo ainda disse que qualquer pessoa que fosse internada lá, tendo ou não qualquer deficiência, corria sérios riscos à sua saúde, integridade física e moral. Com os cuidados médicos básicos sendo negados, os pacientes de lá foram expostos a doenças, infecções graves e contagiosas. E com o abuso sexual recorrente, acabaram ficando mais vulneráveis a serem infectados pelo vírus HIV. Durante uma visita ao local, Eric Rosenthal descreveu uma das celas usadas para pessoas consideradas perigosas. Era um quarto de 2 metros quadrados com uma pequena janela. Nesse em questão, um homem estava encolhido no canto e o chão estava coberto de dejetos humanos. O diretor disse que esses quartos eram constantemente monitorados, mas que mesmo assim, recentemente um paciente havia subido na janela e cometido suicídio se enforcando. Em resposta à denúncia feita pelo BBC, o governo da Guatemala disse que já existe um processo correndo para que haja melhoria no sistema de tratamento de deficientes mentais. Eles ainda disseram que nunca chegaram a receber nenhuma denúncia de abusos sexuais vindo do hospital, mas que não iriam deixar de investigar. O certo é que por anos e até mesmo séculos, alguns menos favorecidos vêm sofrendo pelas mãos de pessoas que não os enxergam como semelhantes ou capazes de terem qualquer dignidade. Esses são apenas alguns das centenas de casos de abusos em hospitais psiquiátricos. E a pergunta que fica é: será que algum dia a humanidade conseguirá lidar com as diferenças de cada um de uma forma mais racional e humana, onde ninguém saia prejudicado? Na minha opinião, não acho possível.